वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्यं धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनुतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्चटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinah sukham asti viraktasya mune rekanta jivena nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinah sukham asti viraktasya mune rekanta jivena. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que com um humor de controlar este mundo material, se nós vermos este mundo material com esse humor, isso se torna uma amarra apertada para nós. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada diz que se nós vermos o mundo com este humor de querer controlar este mundo, isso pode se tornar uma amarra para nós. Quando eu me considero superior a você, então eu posso querer te insultar, posso querer te humilhar, posso te subestimar. Prabhupada diz, se eu me considerar superior a você, então sim vai surgir a questão de humilhar os outros, insultar os outros. Do contrário, jamais apareceria esse comportamento. Um dia, na Chaitanya Mata, Prabhupada falou, porque um devoto que é como uma garrafa de vitrine, sabe o que é isso? Como em várias lojas ayurvédicas, existem essas garrafas de vitrine, ou seja, não há nada naquela garrafa, ela é só para propaganda. Então existem esses tipos de devotos de vitrine. Então Prabhupada falou que às vezes na Gaudiya Mata a gente vê esses devotos de vitrine. Eles se consideram muito importantes. Eles falam, nós estamos servindo Prabhupada, nós estamos servindo a Chaitanya Mata. Mas um devoto puro nunca pensa dessa maneira. Então, um dia Prabhupada estava exclamando, olha, por que vocês estão se dando ao trabalho de controlar os Vaishnavas? Este é o meu dever, eu estou atuando como Acharya. Então, por que vocês estão se dando a este trabalho de querer controlar os outros desnecessariamente? Então, Prabhupada falou, é o meu conselho que vocês, por favor, tentem identificar as suas próprias falhas. Prabhupada disse, o meu conselho para todos vocês, por favor, tentem ver as suas próprias falhas e tentem corrigi-las. Então, e somente então, você vai poder avançar em Bhagavad Bhajan. Não há outra maneira. Quando nós nos rendemos genuinamente aos pés de lótus de Guru Padma, então, Divya Jnana, o conhecimento transcendental, pode aparecer no nosso coração. Se a nossa Diksha, se a nossa iniciação não for perfeita, então nós não vamos obter o Divya Jnana. Nem todos podem desenvolver esse Divya Jnana. Se a minha submissão aos pés de lótus de um Guru genuíno for 100% perfeita, então Divya Jnana pode surgir. Do contrário, alguém pode falar, olha, eu me iniciei há 60 anos. Mas se Prabhupada diz, olha, não há nenhum sintoma de Divya Jnana, então como eu posso dizer que você é iniciado? Se você realmente é iniciado, se você pode desenvolver Divya Jnana, esse conhecimento transcendental, então você pode ver tudo
em conexão com Krishna. Assim que você desenvolve Divyajnana, você vai ver tudo neste mundo como um item para o serviço a Krishna. Prabhupada diz, tudo, todos os objetos. Quando a gente pode se livrar dessa Ditya Abhinivesha, ou seja, a gente vê um segundo objeto. A gente vê, por exemplo, que Prahlada Maharaj não tem nenhum medo, mas nós não conseguimos ficar destemidos. Nós estamos com medo de perder dinheiro, estamos com medo de perder a nossa posição. Oh, talvez eu vá morrer, talvez eu possa ficar doente. Então, esse tipo de segunda atenção, se a gente vê um segundo objeto que não seja Krishna, então, quando a nossa atenção é desviada dos pés de lótus de Guru, isso é o que significa Maya. E é por isso que a gente está sempre com medo, com tanto medo, todo o tempo. Mas um devoto puro nunca tem medo sobre a perda da posição dele, de dinheiro, da posição. Ishat apatasya viparya sriti tanmayaya avayatvam bhaktaika esam gurudeva tatma. If we feel full attraction unto the lotus feet of Guru, se nós sentimos uma atração completa pelos pés de lótus de Guru Vaishnava, se nós não conseguimos viver sem Guru Vaishnava, atualmente a gente não tem essa atração. A gente não sente que a gente não consegue viver sem Guru Vaishnava. Mas se a gente puder sentir quem é Guru Vaishnava, quando um Vaishnava desaparece deste mundo, a gente deve sentir que a gente vai morrer também. Então, quando aconteceu aquela conversa entre Roy Ramananda e Mahaprabhu, quando acabou o Harikatha, Mahaprabhu fez várias perguntas. E uma pergunta: ele falou, olha, nós estamos sofrendo de várias maneiras, mas dentre todos os sofrimentos, qual é o maior? E Roy Ramananda, Roy Mahashai disse, Vaishnav viraha bina dukkha nahi aar. Mahaprabhu asking which is the topmost painful. Mahaprabhu perguntou qual é a experiência mais dolorosa neste mundo, qual é o maior sofrimento que existe. E Roy Ramachai respondeu, que é Vaishnava Viraha, é a separação de um Vaishnava. Quando um Vaishnava nos abandona, nos deixa sozinhos, nós nos sentimos desamparados. Este tipo de sofrimento não pode ser comparado com nada. Embora nós saibamos que quando um Vaishnava vai embora deste mundo material, isso é Braja Vijay, ou seja, ele vai para Vrindavana. Ao mesmo tempo, nós choramos e ao mesmo tempo nós temos um bom sentimento que Guru Padma, que esse Vaishnava está indo para o mundo eterno. Dessa maneira, quando nós observamos Avirbhava Titi, o dia do aparecimento, e especialmente o Tirobhava, o dia do desaparecimento de um Vaishnava, nós podemos receber um tipo de misericórdia especial. Se alguém chora por um parente, isso pode ser um grande cativeiro para você. Mas se você chora por Guru Vaishnava, isso impulsiona o sucesso do seu bhajana. Então, nós devemos ver o mundo inteiro em conexão
com Krishna Bhajan, vê tudo como itens para o serviço a Krishna. Todas as mulheres, a gente deve ver como servas de Krishna. Então, Prabhupada escreveu em Vaishnava que apenas Krishna, que é a joia da dinastia Jadu, ele é o único desfrutador. As almas condicionadas não podem desfrutar. As almas condicionadas podem tentar desfrutar, mas isso acaba por se tornar, no fim das contas, um grande sofrimento em suas vidas. No Gita, Bhagavan Sri Krishna diz: aquilo que você experimenta no início como um grande desfrute, no fim das contas, se torna um grande sofrimento, algo muito dolorido. O nosso corpo, na verdade, talvez seja de mulher ou de homem, não importa, qualquer corpo. Uma Jivatma, uma alma, recebe um corpo de acordo com o fruto do seu karma passado. Não importa se seja um homem ou uma mulher, mas é um corpo de matéria. O seu corpo é Prakriti, é matéria. Você esqueceu disso. Você não é este corpo. Este corpo é Prakriti. Prakriti Devi é matéria. Corpo de mulher, o corpo de um homem, qualquer corpo. Todos os corpos, eles vêm da matéria. É a natureza material. E a natureza, ela é inerte. A gente sabe, muitas vezes a gente escutou isso já, Mas como é possível que nós consideremos que este corpo material é meu? Então Mahaprabhu deu este exemplo. Se eu colocar um pedaço de ferro no fogo, este ferro vai assumir a característica do fogo. Na verdade, um pedaço de ferro que é preto por natureza nunca vai queimar nada, não é possível. Mas, se eu colocar este pedaço de ferro no fogo, automaticamente essas qualidades do fogo, o calor, o brilho, vão entrar no ferro, e Mahaprabhu dá o exemplo que quando a gente coloca esse pedaço de ferro no fogo, as qualidades do fogo entram na barra de ferro, e então este pedaço de ferro pode queimar as outras coisas. Originalmente, uma barra de ferro nunca pode queimar nada. Mas, quando as qualidades do fogo são transmitidas para esse pedaço de ferro, então o ferro pode queimar outros objetos. O mesmo exemplo eu estou dando que a sua alma, Chidatma, ela está influenciando todo o seu corpo. E devido ao seu karma anterior, então você tem o corpo sutil e o corpo denso. E uma vez que a alma está neste corpo, então é por isso que eu penso que o corpo, que eu penso que eu sou o corpo. Ou seja, o corpo assume essas qualidades da alma. Uma vez que a alma está lá, o corpo pode ter vida. Então Mahaprabhu dá um exemplo, que quando uma gota de sândalo, um sândalo muito valioso, muito caro, Hoje, você vai pagar num pedaço de sândalo 10 mil rúpias, que a gente usa para o Chandan Yatra, na época do Chandan Yatra.
que Madhavendra Puripad também usou, era uma chandana, né? Um pedaço de sândalo, muito caro. E se você aplicar sândalo, Mahaprabhu deu esse exemplo, no Vedanta nós vemos também. Na verdade, é proibido você usar tilaka de sândalo. Apenas Bhagavan pode usar chandana, pode usar pasta de sândalo. Nós não podemos usar, mesmo assim. Suponha que seja prashadi chandan, ou seja, o sândalo foi oferecido para Bhagavan, então os remanentes dele são oferecidos aos devotos, né? Então suponha que você aplica um pouco dessa chandana na sua testa. Se você fizer isso, você vai perceber esse efeito refrescante no seu corpo inteiro, como um ar-condicionado. Ou seja, essa tilaka ou essa marca está só na sua testa, mas ela vai atuar no seu corpo inteiro. Você vai sentir este frescor no corpo inteiro. Similarmente, tem vários exemplos no Vedanta que falam que a alma está no seu corpo e por causa disso, todos os membros, os órgãos estão operando. Mas nós devemos entender que nossas mãos, nossos órgãos, todo o nosso corpo é matéria. Mas quando a matéria entra em contato com a partícula de consciência, ela cria esse efeito, assim como uma barra de ferro entra em contato com o fogo e assume as qualidades do fogo. Então agora eu quero explicar quão tolos nós somos. Como um homem pode querer desfrutar de uma mulher, como uma mulher pode querer desfrutar de um homem. Isso é apenas partículas de matéria interagindo entre si. Na verdade, a matéria é inerte, mas nós não conseguimos sentir isso. Há uma diferença entre o desfrute transcendental, que é eterno, mas nós estamos hipnotizados pelo feitiço de Maya e é por isso que nós nos sentimos atraídos por mulheres, homens. Na verdade, a gente não consegue desfrutar no verdadeiro sentido. É por isso que Prabhupada disse, neste verso do Vaishnava que o único desfrutador é Sri Krishna, a joia da dinastia Yadu. Qualquer tipo de prazer, de desfrute na minha vida é um tipo de armadilha. Então, tenha muito cuidado com isso. Então, agora, o Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami é tão esperto, Mahaprabhu diz. Mahaprabhu diz, nos 3 mundos, a gente não vai encontrar uma personalidade como Sanatana, uma personalidade tão sábia, tão esperta como Sanatana Goswami Pada. Preste atenção. Mahaprabhu diz, nestes 3 mundos, não há ninguém com quem a gente pode comparar Sanatana Goswami. Sanatana Goswami é muito sábio, ou seja, ele é cheio de bhakti. Ele está desfrutando de toda a misericórdia de Mahaprabhu. Ele pode ver o passado, o presente, o futuro, tudo. É por isso que Sanatana Goswami, muito cuidadosamente, estava pensando como instalar bhakti dentro das pessoas. É quase impossível, porque as pessoas não querem bhakti. As pessoas apenas encenam. As pessoas têm hipocrisia. Na verdade, ninguém quer receber bhakti genuína. Se eu falar sobre um procedimento misturado, bhakti misturada, todo mundo vai aplaudir. Mas se eu falar de Shuddha Bhakti, Bhakti pura, como Rupa Goswami Pada, como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur seguiam, vocês vão ficar com raiva, eu sei disso. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que
muitos de nós viemos para a vida devocional, pelo menos estamos afirmando isso. Sim, você pode afirmar que veio para a vida devocional, você tem esse direito, quem é que vai te impedir de falar isso? Mas a questão é, Bhaktivinoda Thakur diz que muitos de nós vêm até essa linha devocional e estamos seguindo o Ekadasi, observando Jamastami. As pessoas estão cantando Gayatri porque eles afirmam, nós recebemos Diksha de uma fonte genuína, mas a gente não sabe se essa fonte é genuína. Se a fonte é genuína, porque há tendências contrárias ainda. Ou você não é, ou você tem alguma contaminação, ou a fonte da qual você recebeu tem alguma contaminação. Há que verificar estes fatos. Nityananda, ele pode arranjar o nosso refúgio. Se você não tiver duplicidade, se você for sincero, Prabhupada diz que é o dever de Nityananda Balaram conseguir o seu refúgio, arranjar o seu guru. Então, Prabhupada diz que de acordo com os frutos do seu karma, alguém vai encontrar um guru que é um karmi, um guru que é um gyani, um guru que é um bhakti, mas um bhakta guru é extremamente raro. Então, Bhaktivinoda Thakur está dizendo que a maioria de nós se abriga aos pés de lótus de Guru Padma e seguimos todas as atividades devocionais, estamos fazendo tudo. Estamos cantando Harinam, na nossa Japamala, estamos fazendo tudo, seguindo tudo, mas nós não estamos prestando a atenção ao fator de quando e como nós estamos cometendo erros, quando e como nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Bhaktidevi. Bhaktivinoda Thakur diz, nós estamos fazendo tudo, estamos fazendo Dhamma Parikrama, estamos fazendo tudo, mas não prestamos atenção em como e quando nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Bhaktidevi. Com frequência, nós estamos errando, cometendo a parada aos pés de lótus de Bhaktidevi. No Kirtan, o Kirtana diz isso. Divya Gyan Hide Prakashita. Divya Gyan significa você conhecer a verdade sobre o Senhor Supremo. Enquanto Yamaraj diz, Guhyam, esse é o maior dos segredos. Vishuddham é muito puro. Não há nenhuma contaminação. Durgadyam, e é muito intricado, é muito difícil. Está além da compreensão humana. Guhyam Vishuddham Durvadyam Yad Yatta Amritam Ashnute. After having, this knowledge of Divya Gyan, depois de desenvolver este Divya Gyana, Bhagavata Tattva Divya Gyana, nós podemos desfrutar de Amrita. Ou seja, nós vamos beber este néctar da imortalidade. Amrita significa Bhakti. Krishna diz para as Gopikas, mas a gente nunca tem consciência de quando e como nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Bhaktidevi. Nós não vemos isso, nós estamos seguindo tudo, mas não temos interesse em identificar essas falhas, né? Então o Bhaktivinoda Thakur fala, olha, a cada momento a gente deve refletir, observar se a gente está cometendo algum erro ou não. Vaishnava parado, Dhamma parado, Nama parado. Nós temos que verificar se a gente está cometendo ofensas ou não.
Então, talvez 2.000 pessoas se abrigaram aos pés de lótus Srila Madhava Goswami Maharaj. Mas quem é que está em contato com Divya Gyana? Quem é que nessa condição condicionada consegue dizer quantos atingiram Divya Gyana? Apenas o sintoma pode dizer que aquele devoto, que aquele sadhu alcançou de fato Divya Gyana. Mas vocês não conhecem os sintomas, preste atenção. Naraji Maharaj falou, mas, bem, a gente está praticando Bhakti, mas estamos cheios de inveja ainda, né? Isso significa que a gente está cometendo ofensas. Assim como a grande ofensa que foi cometida por Daksha aos pés de lótus de Vaishnavanam Yatashambhu, de Shiva Maharaj. Ele quis aplicar o seu poder de cálculo ou de avaliação para Shankar Prabhu. Ele queria entender quem é o Senhor Shiva a partir de sua própria consideração. Mas um homem materialista não consegue entender quem é um Vaishnava. Nem mesmo os semideuses podem entender um Vaishnava. Então, como um homem ordinário vai conseguir entender? Um homem comum. Este verso diz que nem mesmo os semideuses podem entender quem é um Vaishnava. Dessa maneira, como e quando nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Harinama Prabhu, de Vaishnavas, nós não vemos isso. Então, Daksha Prajapati, ele estava muito orgulhoso da sua própria posição, que ele recebeu de Brahma. Então, ele estava muito orgulhoso. Olha, eu sou o controlador do mundo inteiro. E eu falei agora mesmo que isso é um tipo de cativeiro para nós. E por conta desse falso ego, ele agiu daquela maneira e cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Shankar Bhagavan. Falou várias asneiras, né? Vários comentários infelizes contra Vaishnavanam Yatashambhu. Então, quando ele cometeu essa ofensa, todo o que ele estava fazendo foi destruído. E aí, os semideuses foram até aquele local para tentar consertar tudo. Então, Shankar Bhagavan devolveu a vida para Daksha, mas colocou uma cabeça de bode nele, porque antes ele já tinha jogado a cabeça de Daksha no fogo. Então, nós vemos no Bhagavatam que Daksha Prajapati falou, ele orou, né? Começou a cantar alguns hinos para acalmar Shankar Bhagavan. Preste atenção. Mesmo assim, aqueles que estão comentando, Vishwanath Chakravarti Pada, eles dizem, embora nós vejamos que Daksha Prajapati quis pedir desculpas aos pés de lótus de Shankar Bhagavan, mesmo assim, Vishwanath Chakravarti Thakur disse, mesmo assim, esse humor de inveja não foi totalmente eliminado. Esse traço de inveja ainda estava no coração dele. É por isso que depois ele nasceu como o Prachetas Daksha. Nasceu mais uma vez, né, na próxima vida dele. Prachetas Daksha. E então também nessa vida, ou seja, ele estava habituado a cometer ofensas aos pés de lótus de Guru Vaishnava. Então,
Por isso ele cometeu mais uma vez uma ofensa aos pés de lótus de Naradi Maharaj, amaldiçoou Narada Maharaj. Então, se a gente for realmente inteligente, se a gente entender quão desafortunada é a nossa condição, certamente nós não vamos cometer nenhuma ofensa. Então, Parikshit Maharaj estava certo que ele ia morrer. E ele se tornou destemido pela misericórdia de Gurudeva Shukadeva Goswami. Então ele ouviu todo o Bhagavatam, e depois de ouvir todo o Bhagavatam, não existia mais morte para ele, porque o Bhagavatam é Amrita. Então por isso que Parikshit Maharaj se tornou destemido, ficou em paz, e mesmo sabendo que ele ia abandonar o seu corpo, ele ficou confortável e se sentiu inspirado a falar Harikatha na frente da sua mãe, Uttara. Do contrário, quem poderia falar? Parikshit Maharaj não é uma alma condicionada, eu já disse isso. Sobre Parikshit Maharaj, está escrito em 3 ou 4 locais no Srimad Bhagavatam, está escrito Esho Mahabhagavatam. Ele é um grande devoto. Então, para entender, para compreender Brahma Vidya, o conhecimento sobre Deus, né? Indra e Virochana, ou seja, Indra, que é o rei dos céus, e Virochana, que é o líder dos demônios, o filho de Prahlada Maharaj, ambos foram para Brihaspati, que era muito sábio, o guru dos semideuses. Então ambos, Indra e Virochana, foram até Brihaspati para aprender conhecimento sobre Brahma, ou seja, Brahma Tattva, conhecimento espiritual. Ambos começaram a aprender Brahma Vidya, conhecimento transcendental, com Brihaspati. Mas depois de muito tempo, quando Brihaspati perguntou para Indra o que ele tinha aprendido, Indra respondeu algo e Virochana respondeu o oposto. Então a questão é, como isso é possível? O mesmo guru, no mesmo momento, ambos estão aprendendo juntos, mas de acordo com o karma passado deles, o resultado foi totalmente diferente. Ou seja, na margem do Ganges podem crescer coqueiros ou árvores de nim. Pode ter uma mangueira ali também, uma árvore de manga. Mas a gente vê, olha, é a mesma água, o mesmo ambiente, o mesmo ar, o mesmo sol. Mas a gente vê que a árvore de nim dá frutos amargos e folhas amargas, enquanto a mangueira dá um fruto doce. Então isso varia de acordo com os sânskaras. Então, em todo o Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami é tão esperto, que ele quis instalar Bhakti no nosso coração. E ele fala com toda atenção sobre todos esses tópicos, sobre Bhakti Tattva. Naquele dia eu estava falando que Naradi estava glorificando o rei do sul da Índia, mas o rei do sul da Índia ficou com vergonha e falou para Naradi Maharaj, falou, "Oh Naradi, por que você está me glorificando? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada digno de ser glorificado." Então, aquele rei falou para Naradi Maharaj, "Oh Naradi Maharaj,
é melhor você ir para o céu, porque lá os semideuses vivem sem nenhuma doença, sem suor, sem nenhum problema. Eles estão bebendo âmrita o tempo inteiro. E também, muito especial entre eles é o Purandara, ou seja, o rei dos semideuses. Entre todos os semideuses, a posição de Indra é muito especial, porque ele é o governante de todos os três mundos. Ele pode dar bênção e pode dar punições para todos. E também ele é o protetor deste mundo. É ele que arranja a chuva no momento apropriado para que as plantas possam crescer, as plantações também, né? E os seres humanos possam comer e viver as suas vidas. E também aquele rei está falando. Eu já falei sobre este ponto. Que ele vive por 71 ciclos de 4 yugas. E Indra também tem essa reputação de ter feito 100 Ashwamedha Yagya. Eu já disse isso, né? Quando Prithu Maharaj ia quebrar o recorde, Indra Maharaj ficou com inveja e atrapalhou o Prithu Maharaj de várias maneiras, né? Então vejam. It is very rare. And also, Hayo Uchchaisrava Yasso Gajo Vairavato Mahano Kamadhuko Gau Rupo Vanam Nandanancho Virajati. Horishivar, try to give attention to this factor. Então ele falou, preste atenção em Indra Maharaj. Que Indra Maharaj tem uma vida muito longa. E ele é o governador, o rei dos planetas celestiais. E enquanto estavam na batedura do oceano de leite, naquele momento surgiu um cavalo especial, o Cheshara, e também um elefante especial e uma vaca especial, Kamadhenu. Eu já contei essa história, como Jamadagni Muni tinha essa vaca, Kamadhenu, e Kartavidya Arjuna quis roubá-la. Então, Kamadhenu significa qualquer coisa que você peça para esta vaca, Kamadhenu, ela pode te entregar. Também, as árvores do céu podem te dar qualquer coisa que você pedir, Kalpataru. É por isso que Narad Maharaj, preste atenção, qual é a posição de Indra Maharaj? É muito elevada. Desnecessariamente você está me glorificando. O rei do sul da Índia falou. Então, nós estamos fazendo essas declarações comparativas. Então, primeiro de tudo, nosso Sanatana Goswami Pada quis provar que não importa se a pessoa vem de uma casta baixa ou alta, se é Brahmana, Kshatra, Shudra, isso não importa. Então, de acordo com o nível de Bhakti da pessoa, nós vamos honrá-la. Preste atenção. Ou seja, Kanishta, Madhyam e Uttama Bhakti.
Não é que uma pessoa venha de uma família de Brahmana, então ela é elevada. A gente não considera dessa maneira. Então, por isso, Sanatana Goswami Pada quis aplicar essa regra. Do Bhagavatam, a gente conhece esse verso que diz que se um Brahmana não segue as regras e regulações, então talvez ele tenha muitas qualidades, mas ele não tem Bhakti. Então, se um Brahmana é oposto a Vishnu, a Krishna, e por sua vez um Chandala, ou seja, um comedor de cachorros, é favorável a Krishna, então a posição desse comedor de cachorros é muito superior. Então, Guru Padma costumava falar: ele dizia, aquela pessoa que é muito humilde vai receber a misericórdia de Bhagavan. Bhagavan abençoa aqueles que são muito humildes. Kulin Panditer Abhiman. Kulin is from high family race. High family race, Kulin, Pandit is big, Pandit, he claimed at least that I am Pandit. They are very proud. Por sua vez, aqueles que são muito orgulhosos, ou seja, porque eles vieram de uma família elevada, estão cheios de falso ego. Janma sajja suto sivire dhamana madha pamano naivar hati avidatum vai tamakinchana gocharam. Kunti Devi speaking. Kunti Devi falou esse verso. Né, dizendo Jamma, ou seja, a pessoa que tem um nascimento elevado. Shruto, ela tem conhecimento. Shri, a pessoa tem beleza. Ou se a pessoa tem muita riqueza, naturalmente a alma condicionada vai desenvolver falso ego por conta dessas quatro pilares do falso ego. E essas pessoas, por terem falso ego, nunca podem desenvolver Bhakti. Então, Kunti Devi diz que o falso ego dessas pessoas aumenta como um fogo em contato com o ar. E é por isso que essas pessoas vão desenvolver mais e mais falso ego e nunca podem te entender, ou seja, entender Bhagavan. Então, para entrar no coração de Bhagavan, a gente precisa de Prema Bhakti. Primeiro de tudo, a gente tem que entender Vaidhi Bhakti, ou seja, o serviço devocional regulado. Então, a gente tem que desenvolver Prema Bhakti. Do contrário, não há como entrar no coração de Bhagavan. Prema Bhakti é algo muito importante. Sanatana Goswami quis nos guiar de maneira muito cuidadosa, porque Sanatana Goswami sabe que nós temos muita atração por Maya, nós não gostamos de fazer bhajana. Então, ele quis estabelecer todos os Siddhantas Vicharas. Então, comparativamente, nós vemos que aquele Brahmana, na margem do Triveni Sangam, na confluência de Ganga, Jamuna e Sarasvati, aquele Brahmana praticava algum Karma Mishra Bhakti, mas, em comparação, o rei do sul da Índia é muito melhor. E o rei também
Comparativamente, ele mostrou, olha, a posição de Indra é muito superior, porque ele mora no céu. Então, ó Muni, por que você está me apreciando? Desnecessariamente você está me glorificando. Vá lá e veja qual é o status, qual é a posição de Indra. Nós somos homens materiais, a qualquer momento podemos morrer, não há nenhuma segurança. O nosso corpo é afetado pelos 3 modos da natureza material. Nós ficamos doentes às vezes ficamos cansados. Então não tem nada conosco. E eles estão desfrutando do Amrita. Então por que você não vai lá, glorifica Indra Maharaj? E também aquele rei falou, Parijata dayo yatro vartante kamapurakaha Parijat Bhikshu, the tree Parijat. Parijata Briksha, ou seja, lá eles têm essa árvore Parijata. Parijata dayo yatro vartante kamapurakaha, the Parijat Briksha is there. If we can pray anything, they can fulfill our... E se você pede qualquer coisa para essa árvore Parijata, ela te entrega. Kalpadruma, Kalpo Latannitaha, that Nandan Kanan, heavenly garden, there Parijat Bhiksha is there, Parijat Bhiksha is there. Então, nos jardins celestiais, eles têm essas árvores Kalpa Vriksha, ou seja, árvores que satisfazem os desejos. Várias árvores divinas. E o que dizer mais? Nandan Kandayate Puspadara, what to speak more? One flower, if we can collect from that Nandan Kanan. Se você puder coletar uma flor apenas daquele jardim celestial, você pode receber tudo de uma só flor, ou seja, canções, roupas, ornamentos, Bhagavad Prasada, todos os sabores, doce, amargo, salgado, todos os tipos de alimentos. Podemos ter qualquer coisa, preste atenção. Todos os tipos de desejos, essas árvores podem satisfazer. Então, o que dizer mais? Eles têm tantas opulências lá no céu e você está me glorificando. Então, nos planetas celestiais, Indra, ele é o rei de todos eles. So, also one point is that we cannot speak the luck of Indra. We cannot speak the luck, very, very highly lucky Indra. E ele também diz, e a gente não pode dizer o quão Indra é afortunado, porque Bhagavan nasceu como irmão mais novo dele, como Vamana Maharaj. E Vamanadeva honra Indra como seu próprio irmão mais velho. Vamanadeva segue Indra Maharaj como seu irmão mais velho. E Vamanadeva também salva Indra dos perigos. Perigos? Agora mesmo a gente estava falando que eles estão numa situação muito favorável, mas é por isso que a gente está fazendo essas declarações comparativas. Ou seja, o rei está glorificando a posição dos semideuses. Mas a gente depois vai provar que a posição dos semideuses também é instável. Então, primeiro esse rei do sul da Índia está glorificando comparativamente a posição de Indra, né? Então, o rei do sul da Índia está falando que Vamanadeva salva Indra de diferentes tipos de perigos.
E também, aqueles que moram nos planetas celestiais estão sempre adorando Vishnu Bhagavan, ou seja, Vamanadeva. E o que eu posso falar mais? Você sabe muito melhor do que eu. Seria uma audácia minha querer falar todo esse tátua, mas você sabe muito melhor do que eu. Como é o estilo de vida lá nos planetas celestiais? Como é a vida de Indra Maharaj? Então, Narad Maharaj imediatamente partiu para o céu. E Parikshit Maharaj falou para sua mãe, está narrando a história, né? Muni Raikhato Rajamanam Sabha Madhye Vishnum Deva Ganer Britam. After hearing so much thing about the heavenly planet and about Indra Maharaj, depois de ouvir tantas coisas sobre os planetas celestiais, sobre Indra Maharaj, Narad Maharaj, que estava ali glorificando o rei do sul da Índia, partiu para o céu, partiu para os planetas celestiais e entrou no Deva Sabha, ou seja, na Assembleia de Semideuses. Então todos os semideuses estavam lá sentados. Eles também estavam observando os pés de lótus de Vishnu, ou seja, Vamanadeva Maharaj. Vamanadeva Maharaj estava em cima de Garuda, que é uma manifestação do Senhor Supremo. E os semideuses estavam fazendo guirlandas com as flores do seu jardim celestial, daquelas árvores divinas, né? Ou seja, várias flores com aromas diferentes. Estavam fazendo guirlandas para oferecer. Estavam aplicando sândalo no corpo de Bhagavan, oferecendo roupas para Bhagavan, adorando Bhagavan com Amrita. E todos aqueles Maharishis, aqueles grandes sábios como Brihaspati, estavam glorificando Bhagavan. Então aqui está escrito, Parikshit Maharaj diz: Prasasya tvam maharajan sargato muni raikhato rajamanam sabha madhye vishnum deva ganer britam vichitro kalpadruma pushpamala bilepa bhushavosana mritadvai vichitro kalpadruma pushpamala bilepa Bhusho Vasanam Mritadvai Samarchitam Dibbotaro Pocharai Sukho Bhavistam Garuda Sapishte. I already explained. And Brihaspati Pravitibhi, Brihaspati and other Mani rishis, Brihaspati Muni and all other rishis, they are going to glorify. Então, Brihaspati Pravitibhi, Stuyamanam Maharsibi, all Maharsi they are going to glorify. Brihaspati e todos os Maharishis estavam glorificando o Senhor, e Aditima, que é a mãe de todos os semideuses, Aditya Tano Harsayantam Priyoktivi. Aditima going to love her son, and Aditima também demonstrando grande amor por seu filho, que é o próprio Vamanadeva, que no caso e Vamanadeva fala algo com muita doçura para satisfazer os semideuses. Preste atenção.
Dibbo Vidyadharo Gandharvapsaro Siddho Vidyadharo Gandharvapsaro Apsaror Vividhai Stavai Jaya Sabdai Badda Gita Nitrescha Paritoshitam. Follow. Siddho Vidyadhara Gandharva Apsaror Vividhai Stavi. Siddho Vidyadhar Gandharva Vidya, all they are going to glorify Bhagavan. Então todos esses moradores dos planetas celestiais estavam glorificando Bhagavan. Jai Sabdai, Badda Sabdai, they are playing on musical instrument, and Jai Sabdai, Badda Gita Nitrescha, they are going to... E tocaram instrumentos musicais, ou seja, demonstrando a sua arte, a sua dança, cantando diante de Bhagavan, para dar plena satisfação para Bhagavan. Dessa maneira, eles estavam falando Jai, Jai, Bhagavan, Jai Ho. Now, Sakraya Abhayam Uchokta Daitebhyo Dadatam Dhiram. And Vamandev Maharaj, Bhagavan Vishnu, going to give, e Vamanadeva Maharaj, Bhagavan Vishnu, está garantindo, está dizendo, Rajan, não tema, eu estou aqui, eu vou te salvar. Deixe que os demônios ataquem, não temam. Então, Vamanadeva Maharaj, próprio Bhagavan Vishnu, está garantindo para Indra que ele vai protegê-lo para que ele não tema. Sakraya Abhayam Uchokta Daitebhyo Dadatam Dhiram, and Kirtvarpanam Tambulam Charvantam Lilaya Hritam. Kirti, the Shakti of Vamandev Maharaj. Então a Shakti, a potência de Vamanadev, que é Kirti. Kirtvarpamanam Tambulam Charvantam Lilaya Hritam. Bhagavan, sitting, riding on Garud Bhagavan. Então Bhagavan estava sentado em Garuda Bhagavan. Todos estavam adorando a ele. Enquanto isso, a Shakti de Vamanadeva, que o nome dela é Kirti, é a consorte dele, né? Ela estava oferecendo tambul, que é folhas de betel, para Vamanadeva. E ele estava aceitando tudo isso. Então, nós vamos ver agora como foi essa chegada de Narad Maharaj lá. Ele observou tudo isso. E Narad Maharaj falou, olha, realmente, aquilo que eu ouvi do rei do sul da Índia é verdade. Aqui é um reino de muitas opulências. E Indra Maharaj estava sentado num trono separado. Devaraj Indra, o rei dos semideuses, estava sentado ali atrás de Bhagavan. Chamar, the fan made up of Chormigai, special. We are going to blow air, going to, do arati. Narahari adi kori chamar udulaire. That chamar. So, the followers of Indra Maharaj. E os seguidores de Indra Maharaj estavam servindo Indra Maharaj com chamar, ou seja,
abanador, né? E cobrindo ele com um guarda-chuva, um guarda-sol. And also Indra Maharaj going to express gratitude. E também Indra Maharaj estava expressando a sua gratidão aos pés de lótus de Vamanadeva Maharaj pelo tipo de bênção que ele estava recebendo de seu irmão mais novo, que é o próprio Vamanadeva. Indra estava expressando a sua gratidão pela bênção, pela misericórdia que ele recebeu de Vamanadeva Maharaj. Estava ali derramando lágrimas de bem-aventurança, Nandashru. Ou seja, Indra Maharaj estava em êxtase, estava chorando. Sakrunchatasya mahatmam kirtayantam muhur swasmin kritopukarangscha varnayantam mahamuda asahasra nayanair rashrudhara vasrantam asane shiye Sahasra Nayanair Asrudhara Varshantam Asane Shiye Nishannam Tat Parsve Rajantam Sha Vibhutivi. All different kind of affluence going to serve Indra Maharaj, sitting beside Vamandev Bhagavan, and is going to express. Os servos do Senhor Indra estavam servindo ele com várias parafernálias, e Indra estava expressando a sua gratidão para com Vamanadeva e estava chorando de bem-aventurança. E Indra, vocês sabem, né? Ele tem 1000 olhos. Um dos nomes de Indra é Sahasra Lochan. Sahasra significa 1000 e Lochana, olhos. Tem uma grande história por trás disso, né? Eu não quero falar. Esse não é o momento apropriado para contar essa história. Mas, então, Narad Maharaj chegou lá naquele momento. E Narad Maharaj queria falar com Indra Maharaj. Ele quis glorificar Indra, mas ele teve que esperar. O momento apropriado, né? Ele estava esperando pelo momento no qual ele pudesse falar com Indra Maharaj. Follow what I say. Atho Vishnum Nijavase Gachantam Anugammatam Savayam Agatam Sakram Asasya Vacha Narada. Follow. Then gradually everything was over. Então, gradualmente, a adoração acabou. Então, Vamana de Maharaj foi para o seu quarto, saiu da assembleia. Nijavase. Atho Vishnum Nijavase Gachantam Anugammatam. Anugammam also Indra Maharaj following Vamandev to give honor. E Indra Maharaj seguiu Vamanadeva para honrá-lo. E Narad Maharaj seguiu os dois, porque era uma oportunidade de receber Bhakti. Então, quando Vishnu, Vamanadeva estava indo para sua casa, né? Então, Indra Maharaj estava seguindo por algum tempo para honrá-lo. Então, quando Indra voltou para a assembleia, então
Narad Maharaj começou a parabenizá-lo, começou a glorificá-lo. Oh, você é muito grande. Eu vi com meus próprios olhos quanta opulência você tem. Você é muito afortunado. Narad Maharaj está dizendo isso. Então, gradualmente, a gente deve entender que é a atitude humilde de Guru Vaishnava, que eles estão sempre glorificando os outros e nunca veem nenhuma qualidade em si mesmos. Então, para estabelecer o quão humilde um devoto é, nós podemos ver esses graus comparativos de avanço. Então, o devoto está sempre falando, olha, eu não tenho nada, veja, aquele lá é um grande devoto. Mas aqueles que não são devotos, que estão cometendo ofensa, eles falam, não, todos os meus irmãos espirituais são inúteis, eles não são nem seres humanos, eu sou o único pregador. Isso é um sinal que não existe Bhakti ali. Então, a humildade pode te dar Bhakti. A humildade pode te dar néctar. E o néctar vai te deixar plenamente satisfeito. Vai te deixar pleno. Então, você não vai querer falar dessa maneira. Um verdadeiro pregador nunca vai falar dessa maneira. Ele fala, o que eu fiz? Qual é a minha conquista? Né? Eu não fiz nada. Naradji Maharaj now, atho Vishnum nijavase gacchantam anugammatam savayam agatam sakrum asasya vacho Narada. So Narad started glorifying. Então, Shri Narada começou a glorificar Indra Maharaj. Naradji Maharaj speaking, Kritanukampitas tvam yat surja channo jamadayuhu Tavagyakarinaha sarve lokopalaha pare kimu muneyo asmadrisho vasya sruta yoho stvam stubantihi jagadisho taya yastvam dharma phalo pradaha. Now Naradji Maharaj speaking, hey Devraj. Então, Narad Maharaj está falando, ó Devaraj, ó Rei dos Deuses, agora eu estou vendo qual é a sua posição. Você é realmente afortunado. Você está desfrutando da misericórdia de Vishnu Bhagavan. Going to enjoy a Kripa Bhagavan Vishnu, Vamandev, because all sun god, moon god, porque todos os deuses, o Deus do Sol, o Deus da Lua, Jamaraj, todos aqueles que governam alguma parte da natureza, né? O Deus do vento, Deus dos diferentes locais, todos eles seguem você, seguem as suas ordens. Então, quão afortunado é você! Todos cumprem as suas ordens, o que falar mais? Um Muni, um sábio como eu, também estou sob o seu controle. Sempre que você me chama, eu tenho que vir. E todos os Shrutis, as escrituras, vocês podem ver nos Vedas. E eu tenho que explicar melhor este ponto, que Shruti significa Veda. Embora nós saibamos do Srimad Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna disse que depois de ler todo o Veda, Vedanta, se você não puder me conhecer, então a sua leitura dos Vedas é inútil.
Você está apenas se dando a um trabalho de ler os Vedas, mas é uma busca inútil, um esforço inútil. Então, Narad Maharaj diz que em diferentes partes dos Vedas, os Vedas glorificam Indra, Indraya Namaha, esse tipo de sloka. Em diferentes partes dos Vedas, a gente vai ver os Vedas glorificando Indra. Tentem entender. Quero explicar este ponto para vocês. E está escrito no 6º canto do Srimad Bhagavatam que, de acordo com o grau da consciência de diferentes Jivatmas, de acordo com o gosto de cada Jivatma, os Vedas orientam para que elas possam avançar, pelo menos um pouco. Então a mãe, por exemplo, ela mostra um doce, uma bala, para aquele menino, aquela criança. A criança não quer comer um medicamento amargo. Fala, não quero remédio, não quero remédio. Ela fala, mas se você comer, eu posso te dar um doce. Primeiro você deve tomar o remédio, então eu vou te dar a bala. Então, a mãe, inicialmente, ela não queria dar uma bala para o menino, mas ela também não queria que ele sofresse com o remédio amargo. Ela só queria livrar o menino da doença. Então ela usa essa técnica. Dessa maneira, os Vedas mostram diferentes procedimentos de acordo com o nível das pessoas. Falam, você quer um filho, você pode fazer esse procedimento. Tem diferentes rituais, né? Don't speak about the question of punya, pious activities. E a gente vê como o nosso Narottama Thakur, ele fala, olha, não falem sobre atividades piedosas, ou seja, atividades boas, meritórias, porque isso é muito perigoso, porque se a gente faz muitas atividades meritórias, a gente pode adquirir uma posição muito elevada e desenvolver orgulho, né, o falso ego, e aí vamos perder toda a humildade. Então isso é muito perigoso. Então Narottama Thakur diz que punya, ou seja, esse mérito piedoso, esse mérito que você recebe quando faz uma ação piedosa, né, é uma fonte de cativeiro, assim como o pecado. Então, nós não temos interesse em punya, atividades meritórias, nem em papa, ou seja, nem em pecado. Nós queremos bhakti. Bhakti é algo neutro. Nós não temos interesse em punya nem em papa. Então, veja. Punya, atividades meritórias também podem ser um grande cativeiro nas nossas vidas. Então, em diferentes Vedas, vocês podem ver o Rig Veda, Sama Veda, tem incontáveis galhos, ramos, e você vai ver que alguns versos, você vai sentir, realmente, este verso está glorificando Indra. Mas não seja tolo. Os Vedas vão guiar as pessoas comuns. E no fim das contas, Bhagavan diz, depois de ler todos os Vedas, se você não chegar à conclusão
Se você não puder entender isso, que Krishna é o Senhor Supremo, toda a sua leitura dos Vedas é inútil. Então, às vezes, você vai ver o nome de Indra, às vezes você vai ver o nome de Varuna, às vezes você vai ver o nome de Pavana Deva. Isso é muito natural. Então, diferentes shlokas dos Vedas você vai ver com esses diferentes posicionamentos, né? Mas, se você estudar os Vedas sob a orientação de um sadhu muito poderoso, você vai entender que, olha, aqui ele está glorificando Indra, mas esses são tópicos de Karma Kanda. É um capítulo de Karma Kanda. Então, o capítulo de Karma Kanda dos Vedas, às vezes fala de Pavana Deva, de Indra, Varuna. Então não seja tolo. É para pessoas comuns, não é para você. Porque você decidiu fazer devoção pura. Então você tem que fazer, você prometeu. Então vejam. Narad Maharaj está glorificando Indra, que é muito natural, porque um devoto está sempre glorificando os outros. Ele fala, olha, diante de você eu não sou nada. Então Narad Maharaj diz, Suryo Chandro Yamadayoho Tabagyakarinaha Sarve Lokopalaha Parekimu Munuyo Asmadrisho Basha Srutayoho Stvam Stuvantihi Jagadisha Taya Yastam Dharma Dharma Phalapradaha. Dharma according to their activities, jivas, you are going to give result. Então, ele está falando, olha, você, né, falando para Indra, você dá o resultado do Dharma, do Karma das pessoas. Narad Maharaj está glorificando Indra Maharaj. E ele diz, o próprio Narayana veio na forma do seu irmão mais novo, né? Filho da mesma mãe. É o seu irmão mais novo. Veio no ventre da mesma mãe, Aditi. Sadharmam manayano yasso vidadhati adaram sada. Sadharman, you are going to follow sadharma, your own dharma principle, everything. Sadharma está falando que ele segue perfeitamente o seu próprio dever. You are going to enjoy this kind of honor because Vishnu is your younger brother. E ele desfruta de grande honra porque Vishnu é o irmão mais novo dele. Ele é honrado como o irmão mais velho do próprio Bhagavan Vishnu, né, como Vamanadeva. Vishnu Bhagavan. To follow sadharma, going to guide you, going to help you. E o próprio Bhagavan, seguindo o seu próprio Dharma também, te ajuda, te serve, te honra. Those Vedas sometimes going to glorify. If somebody cannot understand the reason, then Então, os Vedas às vezes vão glorificar os semideuses, mas se as pessoas não entenderem qual é a razão, elas podem ficar confusas. Então, esses capítulos que são Karma Kanda dos Vedas, às vezes vão glorificar Indra, às vezes Varuna Deva, às vezes Pavana Deva. Isso não significa que eles são independentes, que esses senhores são supremos. Às vezes os Vedas vão glorificar Indra de tal maneira que você ficaria impressionado. Você fala, oh Maharaj, parece que ele é o próprio Senhor Supremo.
E realmente, mas você deve entender que Indra Maharaj não tem uma existência separada. Assim como o Bhagavan Sri Krishna disse no Bhagavad Gita, ele fala, qualquer adoração que alguém ofereça a qualquer semideus, no fim das contas essa adoração é destinada a mim, mas essa adoração não é autêntica, ou seja, ela não é apropriada, né? Ele fala isso, né? Todos que estão adorando os semideuses, no fim das contas, estão adorando a mim, porque eles são uma manifestação de mim. Então, se você ler essas partes dos Vedas, você vai achar que Indra é o Senhor Supremo. Então, na verdade, toda a honra é para Bhagavan. Mas quando Indra sente que ele é o Senhor Supremo, isso é ele desenvolve esse tipo de pratista, né? Quando Indra se sente muito orgulhoso da sua posição, então gradualmente nós vamos descrever, porque Sanatana Goswami é muito esperto. Ele quis nos mostrar essas declarações comparativas, porque ele sabe que nós não somos atraídos por Bhakti. Então, por meio do Brihat Bhagavatamrita, ele quis nos mostrar um caminho gradual de ascensão. Então, Parikshit Maharaj disse para sua mãe, this way, Indra Maharaj going to glorify the luck of Indra. Então, dessa maneira, Narad Maharaj estava glorificando a boa fortuna de Indra e estava tocando seu instrumento musical e dançando. Glorificando repetidamente o Senhor Indra. E Narad Maharaj começou até a dançar. Depois disso, começou a parabenizar Indra. Tato abhivadya devarsim ubachendra sanoirhriya. Then after Narad Maharaj going and glorifying, dancing, singing, oh Indra, you are lucky. E depois que Narad Maharaj glorificou Indra repetidamente, falando, oh, você é muito afortunado. O próprio Bhagavan, Vamanadeva, vem como seu irmão mais novo e está sob o seu controle também, pela afeição que ele tem por você. Então, Parikshit Maharaj está narrando, né, a história. E ele fala que Indraji Maharaj ficou envergonhado. Indraji pensou, oh meu Deus, ele é um sábio, um Maharishi está me glorificando. Então ele ficou muito envergonhado. E Indraji Maharaj começou a falar para Narad Maharaj. Devarsim ubachendraha sanoirya bho gandharva kalavigyaha bho gandharva kalavigya king mam upahasanasi. Why you are going to, make a joke with me? Por que é que você está brincando comigo?
Você é um grande pandita, um grande erudito. Ao mesmo tempo, você é o maior dos Gandharvas, ou seja, o líder daqueles artistas celestiais. Você tem muita experiência em cantar, dançar, tocar instrumentos musicais. É o líder dos Gandharvas. Você quer brincar comigo? Ó, Rishivara, ó maior dos sábios. Você está fazendo uma piada comigo? Devarsim Ubachendraha Sanoirya Bho Gandharva Kalavigyo King Mam Upahasannasi. You are going to make joke with me. You are going to laugh. You know, it's one kind of laughing stroke. Isso é um tipo de piada? Como é que você quer me glorificar? Oh, meu Deus. Então agora eu quero te falar como que a minha posição é instável, a minha posição é muito ruim. Vou te explicar, mas você quer me glorificar? Então você está falando que eu tenho muitas opulências. Que tipo de opulências eu tenho? Tudo isso é material. Dessa maneira, Indra Maharaj, por sua humildade, está pedindo para Narad Maharaj, ó, por favor, Narad Maharaj, não faça isso, porque isso é um tipo de piada. Ninguém deveria me glorificar dessa maneira. Então, como é o verso que eu comecei, ele é uma glorificação do Srimad Bhagavad Mahapurana, do Padma Purana. Nacha Indra Sukham Kinchinna Sukham Chakravatina Sukham Asti Viraktasya Mune Rekanta Chivina. Nacha Indra No! O verso diz que não, nem mesmo Indra é feliz. É isso que o senhor está dizendo? Sim. Indra não é feliz. E aqueles grandes reis desta terra também não são felizes. Felicidade significa felicidade transcendental. Eles não têm isso. Porque eles podem estar felizes agora e amanhã estão tristes. Então você vê que num dia Indra sai da sua posição e no outro dia ele recupera a sua posição. Então qual foi a razão pela qual Vamanadeva nasceu no útero de Aditi Ma? Vocês sabem muito bem. Porque Vamanadeva veio no ventre de Aditi Ma. Coming in the womb of Diti, because Diti Ma, the mother of all demigods, Diti Ma, she was feeling very sorry. Ele veio porque a Diti Ma, que é a mãe de todos os semideuses, estava muito triste porque os seus filhos tinham perdido a sua posição nos planetas celestiais. Não havia nenhuma estabilidade. Então, ela pediu permissão para Kashyap Muni para observar um voto, um vrata. E esse voto Payabrata, um voto de leite. Então Kashyap Muni aconselhou ela a observar este voto Payabrata muito perfeitamente, e então Bhagavan ficaria muito satisfeito com ela e daria uma bênção para ela. Ele falou, olha, não há outra maneira. Então ela observou este voto e ela observou por 12 dias
com tamanha perfeição, né? Ela observou por apenas 12 dias, mas foi tão perfeita sua observação do voto que Bhagavan ficou muito feliz com ela. Mas veja, ela está seguindo esse voto, não é devoção pura, não é Shuddha Bhakti. Ela está observando com algum desejo, alguma intenção. E qual é essa intenção? Ela estava pensando, porque os meus filhos perderam a sua posição e assim eles vão poder voltar para o céu. Então, por isso que ela estava lamentando. Então, ela quis observar este voto para receber uma bênção. Não é um humor de devoção pura. Preste atenção, seja cuidadoso. Todo mundo, desde Brahma, o Senhor Brahma, até uma formiga, todos têm desejos. Estão se movendo, os seres vivos, pelos 14 mundos, às vezes como rei, às vezes como um servo, às vezes como uma mulher, às vezes como uma cobra, às vezes como um tigre. Enquanto os seres vivos estão viajando por esses 14 mundos, eles assumem diferentes tipos de corpos. E se vocês receberem este nascimento humano agora, não desperdicem isso. Prabhupada sempre nos aconselha, não desperdicem o nascimento humano. O nascimento humano é muito raro. Não desperdicem tentando satisfazer diferentes desejos. O corpo humano não serve para estes outros propósitos, é apenas para Hari Bhajana. E vocês esqueceram isso. E é por isso que diferentes situações vêm e lhe colocam em problemas. Então, Aditi Ma observou este voto durante 12 dias com tamanha perfeição que Bhagavan Sri Krishna apareceu e falou: "Ó mãe, eu sei qual é a razão pela qual você me chamou e eu vou satisfazer o seu desejo, o que você precisa." E ela falou: "Olha, eu quero ver meus filhos de volta no céu. Eles estão sofrendo muito, eu não posso suportar." E Vamanadeva falou: "De alguma maneira eu tenho que arranjar, não vai ser tão fácil." Então, Bhagavan Sri Krishna veio como Vamanadeva Maharaj, como um anão, no ventre de Aditi Ma, como filho de Kashyap Muni. Então, há todas as descrições de como foi feito o Sanskara, ou seja, a cerimônia, né? Quando ele nasceu. E então, ele foi para o local de Bhrigukacha. Bhrigukacha é um local muito importante em Narmada, aonde Bali Maharaj estava fazendo uma cerimônia. Então, Vamanadeva Maharaj, muito esperto, estava ali vestido como um brahmana, plenamente decorado, com o chinelo de madeira, com a danda, o pote de... né, Sarasvati Devi deu para ele um cordão. Cada um dos semideuses deu um presente para ele, um ornamento. E então, Vamanadeva Maharaj foi direto para aquele local que se chama Bhrigukacha, onde estava acontecendo aquela cerimônia.
aquele yagya de Bali Maharaj. Bali Maharaj doing yagya. There the Vaman coming his body effulgence. Então, Like the case with Vamanadeva chegou lá e o corpo dele era refulgente. Mahaprabhu was requested by Como naquele caso, vocês podem se lembrar quando Prakashananda perguntou para Mahaprabhu, né? Ei, por que você está sentado nesse local sujo? Venha, sente conosco, você é uma personalidade importante. Né? Naquele momento, Mahaprabhu estava sentado num local muito sujo, demonstrando humildade extrema. A humildade é algo tão poderoso que até mesmo Bhagavan pode vir até você. Mas vocês acham que humildade é algo inútil? Aqueles que são fracos são humildes? Não, não é assim. As pessoas pensam que humildade significa fraqueza. As pessoas vão chutar. E as pessoas acham que tem que ser orgulhosas, que tem que mostrar sua força pessoal. Não. A humildade é a maior força. Se você tiver humildade e for realmente um devoto, então eu posso falar mais sobre este ponto, ou seja, qual era a fórmula de Mahaprabhu para conquistar o coração de todos os devotos. Nós temos que seguir o mesmo procedimento, mas nós não conseguimos, porque nós temos alguma inveja no nosso coração. Essa é a nossa doença crônica. Então, Vamanaji Maharaj chegou lá como filho de Aditi Ma e Kashyabhrishi e chegou diante de Bali Maharaj e o corpo dele tinha um brilho. Similarmente, Mahaprabhu, quando estava sentado num local muito sujo, e o corpo dele tinha um brilho tão forte que pareciam que eram 1000 sóis nascendo no céu. Mesmo assim, a sensação era refrescante, não era uma sensação de calor. Então, naquele momento, Prakashananda sentiu, ele se perguntou, oh meu Deus, quem será que ele é? Similarmente, Vamanaji Maharaj entrou no local do Yagya de Bali Maharaj e desde uma distância, Bali Maharaj já observou, oh meu Deus, é o Deus Sol vindo. O corpo dele é muito brilhante. Então, Vamanadeva chegou lá. E aí, Bali Maharaj se levantou respeitosamente quando Vamanadeva chegou lá. Todos os Rishi Munis que estavam ali também se levantaram para honrar. E Bali Maharaj perguntou, olha, eu quero saber qual é a razão pela qual você veio aqui. Falou, filho de um Brahmana, certamente você veio aqui por alguma razão. E eu posso fazer o que você quiser. O que é que você precisa? O que é que você deseja? Eu sou o grande rei Bali Maharaj, o rei de todos os 3 mundos. Então pode me pedir o que você quiser. Então, eu estou aqui falando o quanto Vamanadeva era compassivo com Indra. Ele chegou ao ponto de agir de uma maneira aparentemente negativa com Bali Maharaj. Então Bali Maharaj perguntou para ele, o que você deseja? Eu posso te dar qualquer coisa. Se você quiser algum continente, eu posso te dar. Ou algum varsha, tipo uma ilha, né? Se você quiser um cavalo, se você quiser elefantes, riquezas, eu posso te dar qualquer coisa. Mas eu quero saber o que é que você deseja.
E Vamanadeva falou, sim, na verdade eu vim coletar esmolas de você, mas você deve dar aquilo que eu desejo e não algo diferente disso. E ele falou, então o que você quer? Então Vamanadeva falou, olha, na verdade eu sou um Brahmana, então eu estou sempre satisfeito, eu não tenho nenhuma insatisfação no meu coração, então você tem que me dar o que eu quero. E o que você quer? Eu quero 3 passos de terra. E Bali Maharaj perguntou, o quê? Você é muito pequeno e você me pede só 3 passos de terra? O que você pode fazer? Você não vai conseguir nem sentar nesse espaço. Não, você tem que me dar isso. Se você não puder me dar isso, eu posso ir embora. Eu falei, não posso te dar sim. Eu prometi, posso te dar. E quando Bali Maharaj ia cumprir a sua promessa, então Shukracharya, que é o professor dos asuras, dos demônios, ele falou, ele é Vishnu, ele veio te enganar. Oh, Bali Maharaj, tenha cuidado, ele veio te enganar. E Bali Maharaj não prestou atenção, não deu atenção à atenção de seu Gurudeva, porque ele pensou, olha, se ele é Vishnu, então eu sou muito afortunado, por toda a eternidade eu não consigo ver Vishnu, mas agora Vishnu veio aqui pessoalmente para dar o darshana, me dar misericórdia, porque eu deveria evitá-lo. Então, ele desobedeceu a instrução de seu próprio Gurudeva. Essa é a elevação, essa é a grandeza de Bali Maharaj. Então, por que nós respeitamos Bali Maharaj? Porque Bali Maharaj aprendeu com Prahlada Maharaj. E é por isso que Bali Maharaj também é um dos 12 Mahajanas. Prahlada Visma Janako Balir Vyasakir Bayam. Balir Vyasakir Bayam. So Bali Maharaj so lucky. Though he is Asura. Então, Bali Maharaj é muito afortunado, embora ele venha de uma linhagem de demônios, mas ele é neto de Prahlada Maharaj. E aparentemente, você vai ver que o guru dele é Shukracharya. Então, na verdade, Bali Maharaj, em termos materiais, ele segue Shukracharya, mas em termos espirituais, ele segue Prahlada Maharaj, o grande devoto de Vishnu. Então, nós podemos ver a excelência de Bali Maharaj. Do contrário, porque nós adoraríamos Bali Maharaj. Na verdade, em todos os yagyas, todas as cerimônias que a gente faz, qualquer cerimônia, em Vaishnava Yagya, a gente reserva uma parte para Bali Maharaj, que é um dos 12 Mahajanas. Nós oferecemos alimento para ele. Isso é muito importante. Então, talvez Bali Maharaj nasceu numa família de asuras, mas ele está sempre preenchido da devoção de Prahlada Maharaj. Ele está seguindo o grande Prahlada Maharaj. Então é por isso que ele é considerado e honrado como um dos 12 Mahajanas. Então a excelência dele prova que não importa se meu Gurudeva está falando coisas erradas, se o próprio Vishnu está vindo, eu vou cumprir a minha promessa e vou dar o que eu prometi. Então eu quero concluir com este ponto. Por que que Indra Maharaj estava chorando? Se lembrando de Vamana Maharaj, que falou, olha, ele foi até o Yagya para recuperar o céu para mim. Mas se alguém me oferecer o céu, eu vou rejeitar isso. Porque o céu também é um tipo de cativeiro.
Então, amanhã nós podemos falar mais claramente e explicar que, embora Naradi Maharaj esteja glorificando Indra Maharaj, ainda assim, Indra Maharaj vai responder com muita humildade e vai dizer: Naradi Maharaj, por que você está me glorificando? Aqui no céu tudo é instável também. Você não sabe que quando Bali Maharaj me atacou aqui, eu tive que sair correndo? Então aqui é muito instável também, e você está me glorificando. Então gradualmente eu posso explicar aquilo que Sanatana Goswami quis nos dizer. Eu preciso da bênção de todos vocês para isso. Então eu tenho que parar aqui, me perdoem, e amanhã nós podemos falar tudo em detalhes e estabelecer o que é Bhakti, o que é devoção, o que é humildade e o que Naradi Maharaj quis dizer e como Indraji Maharaj não quis aceitar ser glorificado por ele. Nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinaha sukham asti viraktasya mune rekanta jivina. Nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinaha sukham asti viraktasya mune rekanta jivina. Vancha kalpataru sikkipa sindhu bevacha patitanam pavana bhaveshnabhyo namo.